Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física, né? Ainda dentro da termodinâmica. Hoje a gente vai falar sobre transformações cíclicas, tá? O que é uma transformação cíclica, tá? O ciclo normalmente, né, a gente pode comparar com a circunferência, né? Então ela é alguma coisa fechada, né? Tá? Então, quando nós tivermos uma transformação gasosa, em que a massa do gás ela inicia, né, ela tem um estado inicial, ela vai realizar várias transformações e no finalzinho ela retorna ao mesmo estado que ela iniciou, ela retorna ao estado inicial, ou seja, vai completar um ciclo. E normalmente nessas transformações, né, as máquinas que trabalham com transformações cíclicas, elas repetem várias vezes esse ciclo, tá? Então aqui a gente tem um gráfico que representa mais ou menos uma transformação cíclica. Esse gás ele estava nesse estado inicial A aqui, ó. Ele passou depois para o estado B, para o C, para o D e voltou novamente para o A. E com certeza essa máquina depois vai repetir várias vezes esse ciclo aqui, ó. Então, como se fosse um círculo, né? Por isso que normalmente dá esse termo, né? Muito parecido com um círculo, né? Ele vai e retorna, né, ao mesmo ponto que iniciou, completando todo um ciclo completo, né? Então por isso que deu-se esse termo cíclica, né? Vem de círculo, né? Que é exatamente para representar uma transformação repetitiva que se repete várias vezes, tá? Então aqui o gráfico mostra, né, uma transformação cíclica, ou seja, um gráfico fechado, ó, totalmente fechadinho. Por quê? Ó? Porque ele inicia nesse ponto A, passa por várias transformações e retorna ao mesmo ponto que iniciou. Não tem o formato de um ciclo, aqui parece mais um retângulo ou um quadrado, né? Mas assim, como fechou, né, ó, fechou a figura todinha, então quando faz isso completa o ciclo total. Então aqui nós temos uma transformação cíclica, onde o gás ele parte desse estado A aqui, ó. Depois ele passa por vários estados intermediários, ó, que é o B, o C e o D, e finalmente ele retorna ao estado A. Observe que tem a setinha indicando, ó. Inicialmente ele está no estado A, ó, passa, ó, para o estado B, então o fluxo, né, o sentido do ciclo seria esse. Depois do B, ó, ele vai, a setinha indica que ele vai para o estado C, do estado C ele passa para o estado D, e por último, ó, está no estado D e passa para o estado A. Nesse próximo slide aqui a gente vai comentar um pouquinho o que ocorre de cada etapa dessa. Aqui no caso, quando ele está no estado A e passa para o estado B, ele sofre uma transformação isobárica, porque ó, a pressão aqui no ponto A é igual à pressão no ponto B, ou seja, a pressão é constante. E aqui nós temos o que? O volume variando, ó, o volume está aumentando, ó, setinha, ó, o volume do A é menor do que o volume do B, ou seja, o volume final é maior do que o inicial, então nós temos uma expansão. Então a gente pode dizer que aqui, ó, temos uma expansão isobárica, ou seja, com aumento de volume e com a pressão constante. De B para C, a gente vai constatar o seguinte, ó, o volume B, ó, o volume no início, né, dessa transformação, ele é igual ao volume final, ou seja, o volume permaneceu constante, então nós temos uma transformação isovolumétrica. Agora, do ponto C, né, do estado C até o estado D, nós temos novamente uma transformação isobárica. Por quê? Ó? Porque as pressões nos dois pontos, né, são iguais, ó, então a pressão ela não muda. Nós temos o quê? Uma transformação isobárica, só que no caso aqui nós vamos ter uma compressão. Por quê? Ó? Inicialmente aqui o estado era o C, ó, então ele tinha um volume maior do que o volume final. Então, como o volume final diminuiu, a gente pode dizer, né, aqui que nós temos uma compressão, tá? Então esse volume aqui, ó, volume D, ó, vamos dizer aqui, ó, o volume do estado D, ele é menor do que o volume no estado C. Então, se nós formos calcular o ΔV, né,
O ΔV, que é o estado, que é a variação de volume, é o volume final menos o volume inicial, então isso vai dar negativo, vai dar menor do que zero. Então, quando nós tivermos uma redução no volume, nós temos o que? Uma compressão. Então, de C para D, nós temos uma compressão isobárica. E no último, na última transformação aqui de D para A, que aqui nós constatamos que os volumes são iguais. O volume do ponto D é igual ao volume lá no estado A. Ou seja, o volume não muda. Então nós temos uma transformação isovolumétrica. Então aqui nós temos duas transformações isobáricas, que é de A para B e de C para D, e duas transformações isovolumétricas, que seria de B para C e de D para A. Tá? Então, completando o ciclo completo, né? Fazendo com que tenha ocorrido aí uma transformação cíclica. Ainda a gente falando um pouquinho sobre esse gráfico, a gente vai notar aqui, ó, se a gente for determinar o trabalho dessa transformação, galera, a gente vai determinar como? Através da área, tá certo? Então, o trabalho, ele é numericamente igual à área dessa figurinha aí, tá certo? Então, a área dessa figurinha aqui, ó, a área, né, que aqui a gente dá para verificar que pode ser, é um retângulo. Então a área aqui, ó, se eu fosse calcular, seria o que? A base, que seria esse lado inferior aqui, ó, esse lado de baixo, vezes a altura, tá? Esse lado vertical aqui, certo? E ainda a gente vai constatar outra coisa, tá certo? Ó, aqui, ó, a gente verifica, ó, que o estado inicial, que é o estado onde a transformação inicia, é aqui esse ponto, né? O ponto A, né? Só que a transformação nós vamos ter o que? Inicia em A, passa por B, passa por C, por D e volta ao A. Ou seja, o estado final, ó, ele vai coincidir exatamente com o estado inicial. E, ou seja, nesses dois pontos as temperaturas vão ser iguais. A temperatura final igual à temperatura inicial. E a gente vai constatar que o ΔT é igual a zero. Por quê? Vamos lá, o ΔT, como é que a gente determina? É a temperatura final, PF aqui, menos a temperatura inicial. E a gente sabe que esses dois valores são iguais. Se você subtrair um valor dele mesmo, o resultadozinho é quanto? Zero. Então, não temos variação de temperatura. Consequentemente, galera, não vai haver variação da energia interna. Se a gente lembrar, ó, variação da energia interna, que é o ΔU, né, é igual a 3 meios de N. 3 meio, aqui um 2 aqui embaixo, deixa eu corrigir aqui, 3 meio de N R delta T. Ó, é uma multiplicação. Então esse valorzinho aqui é zero, ó. Então 0 multiplicado por qualquer coisa dá igual a zero. Então esse termozinho aqui, que é o ΔU, vai ser igual a zero. Ou seja, nessa transformação cíclica, a variação da energia interna é nula, não tem variação, o ΔU é igual a zero. Aí se a gente for lá para a primeira lei da termodinâmica, ó, esse termo aqui, ó, ΔU é zero. Então esse termo vai sumir aqui, ó, dá para a gente simplificar e vai sobrar só o Q, ó, igual a T. Ou seja, o calor aqui, numa transformação cíclica, ele vai ser convertido em trabalho. Ó. Então é a conclusão que a gente tem numa transformação cíclica. Ó. Quando for realizado um ciclo completo, o trabalho pode ser determinado aqui pela área do gráfico, né, que a gente mostrou aqui no início, e
convertido, né, e ele pode ser convertido totalmente em calor ou o contrário, né? O calor pode se converter em trabalho ou o trabalho se converter em calor, tá? Então essa é uma das principais consequências, né, das transformações cíclicas, que é essa parte finalzinha aqui que a gente colocou, que o calor, né, pode se converter integralmente em trabalho ou vice-versa, né? O trabalho converter-se totalmente em calor. Deixa eu ainda apagar que ficou um pouquinho aqui, ó. Então vamos continuar aqui, ó. Agora vamos ver uma coisa, galera. Vai ter uma convenção de sinal aqui também, tá certo? Vai depender de como acontece o sentido, né? De como acontece a transformação cíclica, ó. Quando o sentido for horário, né? Que seria isso aqui, ó. Como se fosse o sentido que o ponteirinho do relógio funciona, tá? Desse jeito. Quando a gente tiver o ciclo horário, como é que vai ficar a conversão do sinal do trabalho, tá certo? Então, quando nós tivermos um ciclo horário, o trabalho vai ser positivo, ele vai ser maior do que zero. Se a gente observar aqui na primeira lei da termodinâmica, ela vai ficar resumida só isso, ó, todo o calor se transforma em trabalho, ó. Então, se o trabalho aqui é positivo, ó, se ele é positivo, consequentemente o calor é positivo, ou seja, o calor vai ser maior do que zero, ou seja, o sistema lá, o gás, tem que ganhar calor. Então, para que o ciclo aconteça no sentido horário, nós vamos ter isso aqui, uma realização de trabalho, ó, pelo gás, e esse gás ele tem que ganhar calor, né, para que esse processo aconteça. Agora, quando a gente tiver o sentido anti-horário, ou seja, quando a gente tiver esse sentido aqui, ó, aqui é como se ele estivesse girando, né, para a esquerda, né? No caso do horário, ele está girando, né, para a direita, né, sempre, ó, sempre girando lá para a direita. E no sentido anti-horário, que é o sentido contrário, né, é o giro do ponteirinho do relógio. Então nós temos o que? Trabalho aqui vai ser negativo, vai ser menor do que zero, ou seja, é um trabalho realizado sobre o gás, tá? E isso aqui, ó, agora vamos para cá, ó. O trabalho é negativo, né? Ó, menos, consequentemente, a quantidade de calor também é negativa. Ou seja, para que a gente tenha isso aqui, ó, o que é que acontece? O gás tem que perder calor, né? Quando o calor é negativo, né? Porque ele perdeu calor, né, para uma fonte externa, tá? Então, trabalho realizado sobre o gás, né, quando o sentido for anti-horário. Isso aqui, galera, esse segundo tipo de transformação é a transformação que ocorre em refrigeradores, na geladeira. A geladeira, né, ela tem que resfriar lá internamente, então ela tem que perder calor, né, para o ambiente externo. Então lá é um exemplo de transformação cíclica que ocorre no sentido anti-horário, tá? Já no sentido horário, a gente pode citar o que? Os motores a combustão, porque lá o motor a combustão ele tem que ganhar calor, né, para realizar trabalho, né? Ele ganha calor, aí um pistão lá se movimenta, tá certo? Então ali pode ser um exemplo de que? De uma transformação cíclica no sentido horário, tá? Então a gente tem esses dois exemplos, né, no nosso dia a dia, que ocorrem transformações cíclicas, sentido horário e sentido anti-horário. Agora vamos falar dos exemplos, né? A gente até já comentou aí, ó. Um dos exemplos que a gente convive diariamente é os refrigeradores, não a geladeira, né? A geladeira normalmente vai ter esses elementos, ó. Vai ter um compressor, aí vai ter uns tubos, né? Umas tubulações, tá? Então essa tubulaçãozinha aqui, ó, que fica fazendo essa curvazinha aqui, ó, chama-se condensador. Essa aqui que fica lá atrás da geladeira. Normalmente essa tubulaçãozinha ela fica quente, né? Até às vezes a Dona Carla coloca
coloca roupa para enxugar, que é errado, né? Dentro dessa tubulação tem um gás chamado gás freon. Bem aqui, ó, tem um elementozinho chamado capilar. O capilar é quando uma tubulação está mais grossa e ela afina, ela fica mais fininha. E na parte interna aqui do congelador da geladeira tem também uns tubinhos, às vezes nem dá nem pra gente ver, mas geladeiras mais antigas a gente via, né? Então aquela partezinha, a parte que fica fria, né, chama-se evaporador. A gente vai falar um pouquinho de cada um aqui, ó. O compressor ele é responsável pela elevação da pressão, e essa pressão vai dar um pouco elevada, ó, 10 atmosferas. Normalmente a pressão que a gente que o ar, né, bate em nós é 1 atmosfera. Lá dentro ela aumenta 10 vezes, ó. E sua temperatura está aproximadamente 41 graus Celsius, tá? Depois que acontece? Depois que essa pressão aumenta, ó, vai ter o elemento chamado condensador, ou seja, o gás ele vai ganhar essa pressão, ele vai passar pelo condensador. Ó. Aí esse gás, quando passa pelo condensador, ele passa para o estado líquido, tá? Porque ó, é exatamente isso. Quando a pressão ele bate bem forte aqui nessas paredes, ó, ele vai fazer essas curvas acentuadas. Então o gás ele vai sofrer o que? Uma condensação. Ele vai passar para o estado líquido, tá? Depois ele vai passar pelo tubo capilar, ó, bem aqui, ó, pelo tubozinho capilar. Eu falei que o tubo capilar é mais estreito. Aí ao passar pelo capilar, a pressão dele vai diminuir, tá? Ele vai alcançar valores baixos, 1,6 atm, ó, bem menor do que 10, e a temperatura cai, ó. Depois daqui, ó, ele vai passar para onde? Para o evaporador. Observe que a temperatura já diminuiu, tá certo? Aí, esse caso, né, lá no evaporador, ele vai retornar, né, o gás aqui tinha passado para o estado líquido, ele retorna ao estado gasoso, e essa mudança de fase ocorre a baixa pressão, e é no evaporador que o gás recebe calor dos alimentos, ou seja, ele vai trocar calor, o gás ele diminuiu bem a temperatura, né, 19 graus Celsius, então ele vai perder calor, né, lá para o ambiente, tá? Então o ambiente, tudo que está dentro da geladeira vai ficar mais frio, tá certo? Então o gás recebe calor dos alimentos, né? Ele vai receber calor, tá? Ele recebe, eu falo em perder, né? Ele vai receber porque normalmente a troca de calor é do que está mais quente para o mais frio. Então ele vai ganhar calor, tá? Dos alimentos, né? De tudo que está dentro da geladeira. Se ele ganha calor, qual é a tendência? Ele vai aumentar a temperatura dele, né? Daquele gás que está lá, tá? Retirando o calor da parte interna, então podemos perceber que a produção de frio ocorre no evaporador, exatamente, ó. Evaporador, né? Ele vai perdendo calor, ó. Ou seja, ele vai ganhando calor na realidade, né? Então os objetos que estão lá vão ficando mais frios, e esse condensador, digamos que ele vai esquentar um pouquinho. Aí novamente, ó, esse gás ele retorna aqui ao compressor e vai iniciar todo o processo de novo, ó. O gás aumenta a pressão, depois quando ele passar no condensador ele fica líquido, né? Quando ele passa no capilar, a pressão cai e diminui a temperatura. Quando chega lá no evaporador, esse gás, ó, ele vai novamente, digamos, aumentar um pouquinho a temperatura dele, tá certo? Aumentou a temperatura. Depois ele, por quê? Porque ele vai ganhar calor lá da parte interna da geladeira, e esse gás volta novamente para cá, ó. E todo o processo se inicia novamente, ou seja, um processo cíclico, um processo repetitivo, tá ok? Outro exemplo de transformação cíclica, né, são os motores a combustão, um motor a gasolina, por exemplo, um motor a diesel. Observa que esse processo está se repetindo, ó, esse pistão está subindo e descendo. Ó. Ele inicia lá em cima, depois desce, depois sobe novamente, então fica se repetindo, tá ok? E normalmente nos motores a combustão, a gente diz que eles têm 4 tempos. O primeiro tempo é a admissão, ó, onde vai ter uma válvula que vai abrir, ó, essa válvulazinha abre, aqui entra combustível. O segundo tempo chama-se compressão. Ó. Observe que essa parte de baixo está girando. Então, o que é que vai acontecer? Esse pistão vai começar a subir. Essa válvulazinha já ficou fechada, ó, essa válvula. Fechou, então ela vai comprimir essa mistura, né, de ar combustível. Aí, quando chegar bem lá em cima, ó, comprimiu bem, né, aquela
mistura, né, do combustível que entra também com o ar. Então lá em cima, galera, vai ter uma faíscazinha aqui, ó, que vai fazer com que ocorra uma explosão, gere os gases, né, ó. E depois dessa explosãozinha aqui, não, que é o terceiro tempo, é a explosão, esse gás vai fazer o quê? A pressão aqui fica muito alta, ele vai empurrar, né, o pistão aqui para baixo, tá? E depois vai expulsar, né, o gás. Aqui ele chama de expulsão, né? Mas aí é o escape, né? Então o quarto tempo seria o escape dos gases. Então, primeiro tempo admite e depois esse processo inicia todo novamente, ó. Vai ter a admissão, né, da mistura ar-combustível. Depois esse gás, essa mistura que está líquida ainda, né, ó, ela vai sofrer uma compressão, vai ser comprimida. Depois ocorre a explosão, né, que no caso é uma combustão aqui, né, devido à velazinha que dá uma faísca. Aí ocorre a explosão, né, essa explosão gera gás e alta pressão que vão empurrar esse pistão para baixo, tá? E depois, ó, vai expulsar o gás, né, esse gás que ficou queimado, né, da combustão, e vai lá para o escapamento, né, do carro, tá certo? Então, ou seja, vai se repetir direto, esse processo fica se repetindo direto para o motor. Ele se repete para as 4 câmaras de combustão, porque não é só um cilindro desse, são 4 cilindros nos motores, ou seja, são 4 câmaras de combustões, né? Ou seja, esses processos aqui, eles são sincronizados. Enquanto um cilindro desse está admitindo, né, o outro está na compressão, o outro vai estar no escape, tá? Porque se for tudo igual, esse motor ele quebra, ele danifica, tá certo? Então aqui também é um exemplo de transformação cíclica, e a gente falou lá que é um processo no sentido horário, né, a ganho de calor, né? Lá no caso da geladeira tem perda de calor, né? O gás ele perde calor, né? Perde calor, não é nem o gás, né? O que está na geladeira perde calor, né, para o gás, né? Aí vai haver o resfriamento dos produtos, tá certo? Agora vamos aqui para alguns exemplos, tá certo? Uma questão da PUC de Minas Gerais, ó. Certa massa de gás ideal é submetida a uma série de transformações mostrada na figura abaixo. Temos aqui o gráfico, ó. Essa pressão vezes volume, ó, inicia-se aqui no ponto A, no ponto A, ó, vai para o ponto C, né? Depois ponto B, depois vai para o ponto C e o último volta ao ponto A. Se a gente observar aqui, ó, essa transformação ela ocorre nesse sentido, né? Ó, sentido anti-horário. A gente já poderia até concluir, né, que o trabalho é zero, ó, trabalho zero, é negativo, né, menor do que zero. E lá, né, que a gente viu que todo calor se converte em trabalho, ó, calor ou vice-versa, né? O que é que vai acontecer, ó? Se o trabalho é negativo, então o Q também é negativo. O Q é menor do que zero, ou seja, nessa transformação aqui, o gás ele está o que? Recebendo calor e está acontecendo que o trabalho total, né, vai ser menor do que zero. Então aqui a gente vai, ó, as afirmativas seguintes foram feitas em relação a essas transformações que temos aqui, ó. O trabalho total trocado com o meio externo pode ser obtido pela área do triângulo ABC? Sim, né? Quando a gente tiver um processo cíclico, né, o gráfico P vezes V, o trabalho é numericamente igual à área sobre a figura. Então aqui é verdadeiríssimo. O item B, deixa eu aqui apagar aqui que está atrapalhando, né? O item B diz o seguinte: B é o ponto onde a energia interna do gás é máxima, tá? O ponto B, esse ponto bem aqui, né? Ponto B. E nós temos aqui, né? Ó, vamos comparar aqui esses dois pontos, ó, ponto B e ponto C. Aqui nós temos o que, galera? Aqui do ponto B até o C nós temos uma transformação isobárica. Por quê? Porque a pressão é constante, tá certo? E se a gente relembrar, ó, pressão constante, o que vai variar? Volume e temperatura. Eles variam de que forma? O volume vai ser diretamente proporcional à temperatura. Então aqui, ó, o volume vai ser maior aonde? Aqui no ponto B, né?
nesse estado B, ou seja, no estado B vai ser o ponto onde nós temos o maior valor de temperatura. E se a gente tiver o maior valor de temperatura, nós também vamos ter também o maior valor da energia interna. Por quê? Vamos observar aqui, ó, U, que é a energia interna, ele é determinada por essa relação, ó, 3 meios de N, que é o número de mols, vezes R, vezes o valor de T. Ou seja, galera, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o valor da energia interna, que é representado pela letra U, tá certo? Então aqui a gente já pode concluir, né, que é verdadeiro, né? Ó, no ponto B é o ponto onde a energia interna, né, é máxima, né? Tá certo? Que no caso está representado bem aqui em cima. Então é verdadeirinho, né? Aqui, ó. O 2 é verdadeiro. E o 3, né, a transformação de C até A, ó, C até A, corresponde a uma expansão isovolumétrica. Ó, aqui é uma transformação isovolumétrica, beleza? Por quê? Porque o volume é constante, né? Isovolumétrica, porque ó, o volume aqui, ó, em C é igual ao volume em A, então o volume não está mudando. Só que não é uma expansão, ó. A expansão de um gás, ela acontece quando o gás sofreu um aumento de volume. E no caso aqui não está havendo aumento, o volume está permanecendo o mesmo. Então é falso, né? O item 3. Então, o item 1 e o item 2 são os itens verdadeiros, tá ok? Então o item correto aqui seria o item C, né? Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. Então eu vou apagar novamente para a gente continuar aqui. Então, vamos para mais um exemplo de transformações cíclicas, tá? Pronto, nesse aqui é uma questão aqui da UES, da Universidade Estadual do Ceará. No gráfico P vezes V a seguir, 4 processos termodinâmicos cíclicos executados por um gás com seus respectivos estados iniciais estão representados. O processo no qual o trabalho resultante realizado pelo gás é menor é o... Então a gente tem 4 processos aqui, ó. O I, ficou um pouquinho aqui, ó. Nós temos 4 processos cíclicos, né? O processo I, processo J, processo K e o processo L. Então aqui a gente vai determinar qual desses processos aí o trabalho resultante é menor, tá? E a gente sabe que quando nós tivermos essas transformações cíclicas, né, o gráfico pressão, ó, aqui é pressão e aqui é volume, o trabalho é realizado pelo gás, pode ser determinado como? Só calculando a área sobre as figuras, tá certo? Então, para mim determinar o trabalho realizado no processo I, isso é calcular essa área, aqui é um retângulo, né? No J, aqui é um quadrado, a gente calcula a área do quadrado. No K, temos uma circunferência, a gente vai calcular a área da circunferência. E aqui também nós temos também um polígono também, tá? Não é um retângulo. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, calcular a primeira área dessa primeira figura que é um retângulo, ó. Então a área do retângulo vai ser a base vezes a altura. A base vai ser que lado? Esse ladinho aqui embaixo, ó. Esse valor aqui, ó, daqui para cá, ó. Então ele vale quanto? Ó, se a gente observar aqui, ó, aqui ele começa no 2 e termina no 3, ou seja, esse valor aqui vale 1, ó. Então aqui é 1, e o valor da altura, ó, ele inicia em 1 e termina em 5, então 5 menos 1 dá 4. Então a altura vai ser 4, então 1 vezes 4 é igual a 4. Já agora vamos calcular a área do quadrado, a área J, né? Nessa transformação cíclica J, nós temos ali, ó, a figura resultante foi 1 quadrado. E a área do quadrado, dos lados são iguais, né? Então, aqui o valor, ó, L,
Então todos esses lados aqui, eles são representados por L, né, que representa o lado, ou seja, o lado é igual. Então ali a gente observa quanto é o valor do lado, ó. Ele parte aqui do 5 e chega no 7, ou seja, o lado vale 2. Ó. Então a área do quadrado é L ao quadrado. Então a gente vai representar aqui, ó, o L vale 2, 2 ao quadrado igual a 4. Tá? Então a área ali, ou seja, o trabalho realizado. Se a gente notar, todos os trabalhos aqui vão ser positivos, tá certo? Porque todos estão no sentido horário. Agora vamos para o processo K, né? Ó. O processo termodinâmico K, ele foi realizado dessa maneira e resultou numa circunferência, tá? Circunferência é π vezes r ao quadrado. Aí eu preciso conhecer o valor do raio. O raio vai ser aqui, ó, do centro até a borda, ó. Então, até a borda, quanto é que dá? Ó, se a gente observar, ele começou aqui no 3 e chegou no 2. Então, ó, daqui para cá vale 1, né? Ó, 3 menos 2, 1. Então, o raio vale 1. Então, π vezes r ao quadrado. Então, π 3,14. A gente vai representar só por duas casas decimais. Vezes o raio, que é 1 ao quadrado. Ó, 1 ao quadrado é 1. Vezes 3,14 é 3,14. E por último, ó, o paralelograma. Eu tinha esquecido o nome da figura, tá? Mas é um paralelograma, tá? Então, no paralelograma, a área também é o que? A base vezes a altura, tá? Como é que eu conheço a base, eu determino a base lá do retângulo, pessoal? A base é esse ladozinho aqui horizontal. Aquilo vai ser quanto? Ó? Dá 8 menos 6 dá 2. Então a base é 2. E a altura? Ó? A altura é quando você traça uma reta perpendicular à base. Ó? Ou seja, seria daqui para cá, ó, essa retinha. Ó. Então essa reta aí vai valer quanto? Ela começa no 0 e chega no 2. Então a altura é 2. Então 2 vezes 2 igual a 4. Deixa eu apagar aqui logo. Então ele quer que a gente determine qual é o menor trabalho. O menor trabalho foi aonde? Foi aqui, né, galera? Ó. Foi o da circunferência. Tá? Então o item correto ali é o item C, né? O menor trabalho foi o trabalho K, né, que foi representado por essa circunferênciazinha. Mais um exemplo. Ó. Uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo termodinâmico descrito abaixo. Tá? Então, novamente, a gente tem aqui, ó, um ciclo horário, né, ó, ele está girando para a direita. Tá? Então, aqui... E a gente poderia até determinar o valor do trabalho, né? Que eu acho que a gente vai precisar dele aqui num dos itens, né? Ó. Então, com base nessa figura, afirma-se que, então, primeira afirmativa, o trabalho realizado pelo gás no ciclo é 2 joules. Vamos analisar logo, né? Vamos analisar onde cada afirmativa desse. Vamos analisar a primeira. Então a gente já sabe, e quando nós tivermos o processo cíclico, né? O gráfico P, que é pressão vezes volume, se eu for calcular a área sobre esse gráfico, então eu vou conseguir determinar o trabalho. Então o trabalho é numericamente igual a essa área aqui, ó. Então o trabalho é igual à área, então vamos lá, vamos calcular. A área aqui nós temos que figura um retângulo, né? Ó, aqui base e aqui a altura do retângulo, né? Então esse lado aqui está na horizontal é a base, esse lado aqui na vertical seria a altura. Tá? Então a gente já sabe que a área de um retângulo é base vezes a altura. A base vale, ó, 2 menos 1, que dá 1. E a altura vale 3 menos 1, que dá 2. Então 2 vezes 1 dá 2 e ele é positivo, né, porque está no sentido horário. Então a primeira afirmativa é verdadeira. O trabalho realizado pelo gás no ciclo é 2 joule. 2. Afirmativa 2 diz que a variação da energia interna do gás no ciclo é 2 joules. Vamos relembrar, ó, quando nós tivermos o ciclo completo, o que é que acontece?
o ponto inicial, né, ele vai coincidir com o ponto final. Então, se esses pontos coincidem, galera, então as temperaturas também coincidem. A temperatura final é igual à temperatura inicial, ou seja, o ΔT é igual a zero e não ocorre variação da energia interna, né? Pela aquela fórmula, ΔU é igual a 3,5 de NR ΔT. O ΔT é zero, então o ΔU é também zero, ou seja, esse item é falso. Ao completar cada ciclo, há uma conversão de calor em trabalho. Então vamos ver aqui, ó, lei da termodinâmica, Q igual a ΔU mais trabalho. Ó. A gente já sabe que esse termozinho aqui é zero, ó, porque processo cíclico não tem variação de energia interna. Então aqui, galera, vai sobrar só que sobra que o calor vai ser igual ao trabalho. Ó. Todo o calor aqui, ó, vai se converter em trabalho. Ó. Então é verdadeiro, né? Ao completar cada ciclo, a conversão de calor em trabalho. Então é verdade. Então os itens corretos são 1 e 3. Então a respostinha vai ser a D, né? A D representa todas as afirmativas que estão corretinhas, que são a 1 e a 3. Vamos para mais outro exemplo. Ó. Nós temos aqui mais um processo cíclico. Ó. Um gás ideal sofre as transformações AB, ó, AB, BC, CD e DA, de acordo com o gráfico a seguir. Através da análise do gráfico, assinale adiante a alternativa correta. Então vamos analisar cada afirmativazinha dessa. A primeira, ó, na transformação CD, o trabalho é negativo. Ó, CD, ó. Nós temos aqui uma transformação isovolumétrica, não, isotérmica, né? Isotérmica não, também isobárica, galera, ó, pressão constante, ó. Isotérmica, temperatura constante, aqui não tem temperatura constante. Isovolumétrica, volume constante. E isobárica, ó, que a pressão aqui no ponto C é igual à pressão no ponto D. Mas aqui nós temos o que, ó? Esse processo também é cíclico, né, ó? E ele está acontecendo no sentido horário, né, ó, para a direita, né, o sentido da seta. E aqui nós temos o seguinte: o volume no ponto C é 1,6 e no ponto D 0,8. O volume está diminuindo, então o gás está sofrendo uma compressão. Então, quando a gente lembra do joguinho de sinais, ó, quando o volume diminui, então o trabalho é menor do que zero, o trabalho é negativo, tá? Por que dá negativo? Porque assim, ó, o trabalho é igual a P vezes ΔV. Então é o seguinte, ó, o ΔV você vai fazer desse jeito aqui, ó. Vai ser o final, ΔV, ó. Qual é o volume final? A setinha está indo para cá, né? Então o ponto final é o D, ó. Então vai ser 0,8 menos 1,6. Ó, o valor maior aqui é 1,6, ele é negativo, né? Então você subtrai e o resultado vai ser 0,8, né? Que você pega o maior, diminui do menor, então 1,6 menos 0,8 dá 0,8 e conserva o sinal do maior. O maior é 1,6 e é negativo. Ó. Então, galera, esse termozinho aqui é negativo, esse aqui é positivo. Ó. Mais vezes menos dá menos, então o trabalho vai ser menor do que zero, vai ser negativo, então é verdadeiro, né? Ok? Aí, se você quisesse calcular o trabalho, só era pegar esse 0,8 e multiplicar pelo valor da pressão. Eu não vou fazer, tá? O problema aqui não está pedindo, vou deixar para vocês. Ó. Seria 5,8 vezes 0,8 e vai dar negativo. Então é verdadeiro, né? O item A. Ixi, você achando o item correto, mas vamos analisar os outros. Ó. Na transformação AB, é um processo isotérmico. A, B, não, né, galera? Ó, quem fica constante aqui é a pressão, né? Então é um processo isobárico, então é falso, né? Porque o processo isotérmico, quem é constante é a pressão.
pressão não, temperatura, tá? Estou misturando as coisas, né? Tá? Isotérmico é constante de temperatura, mas aqui pelo gráfico o que é constante é a pressão, então é isobárico. O item C, na transformação BC, ó, essa aqui, ó, BC, o trabalho é negativo. Ó, BC que é que a gente constata, ó, vou até apagar aqui, né? O que a gente constata, galera. O volume aqui é constante, ó. Em B o volume vale 1,6 e em C também vale 1,6, ou seja, nós temos aqui uma transformação isovolumétrica, né? Ou seja, na transformação isovolumétrica, o volume não muda e quando não tem mudança de volume, o que é que acontece? O trabalho é igual a zero, ou seja, eu não posso dizer que é negativo, então é falso. E a transformação dA é isotérmica, ó, dA. Isotérmica é quando a temperatura não muda. Mas aqui o que a gente observa, quem não está mudando é quem? O volume, ó, o volume 0,8 permanece o mesmo, tá certo? Então aqui é falso, né? Porque quem permanece constante, então nós temos aqui uma transformação isovolumétrica, porque quem é constante é o volume. E o item E, ao completar o ciclo, a energia interna aumenta. Ó, a gente já viu que no ciclo completo, né, ó, o ponto inicial é igual ao final, então ΔT é igual a zero, né, porque as temperaturas vão ser iguais. Então ΔT é zero, então a energia interna é nula. O ΔU, né, a variação da energia interna é igual a zero, então é falso, tá? Então aqui está afirmando que está aumentando, é falso. Todo o ciclo, galera, a variação da energia interna, todo o processo cíclico, a variação da energia interna é zero, nem aumenta nem diminui. Então realmente o item correto, item A, né? Voltar aqui, né? O item A, a resposta é corretinha. Outro exemplo da FEI, ó. Numa transformação de um gás perfeito, os estados final e inicial acusaram a mesma energia interna, né? Tem uma transformação aí gasosa, né? Então os estados inicial e final acusaram a mesma energia interna, né? Isso acontece quando, galera? Naquela transformação cíclica, né? Ó, ela vai, parte de um ponto, tá? Deixa eu tentar fazer um aqui, né? Ela parte aqui do ponto A, ó, vai para um outro ponto, depois vai para outro ponto, vai para mais um e volta até o ponto inicial, né? Ó. Então, digamos que aqui ela partiu do ponto A, tá? Foi nesse sentido, ó, para o ponto B, foi aqui para o ponto C, né? Ó. Chegou aqui no ponto C, depois chegou aqui no ponto D, e finalmente chegou no ponto A. Então, os processos onde o estado final e o estado inicial são o mesmo, são o quê? Processo cíclico, né? Então, é uma transformação cíclica, então é o item A. A gente nem vai analisar, vou até pular, não vou analisar os outros, tá ok? Então, o item correto é o item A. E para a gente fechar, vamos fazer uma questão do nosso livro didático, lá da página 112. Tá? Então ela diz assim, a questão da VUNESP São Paulo, um gás é submetido às transformações A, B, B, C, C, D e DA, indicado no diagrama P vezes V, apresentado aqui na figura abaixo. Então tem aqui um diagrama. Aqui em cima nós temos uma transformação isotérmica, ó, de A até C, de C até D, outra isotérmica, e aqui, ó, de D para A, que acontece? O volume não muda, aqui uma transformação que isovolumétrica, volume constante. Com base nesse gráfico, analise as afirmações. 1. Durante a transformação de A até B, a energia interna se mantém inalterada? Sim ou não? O que acontece? Nós temos uma transformação, ó, de A até B, uma transformação isotérmica. Isotérmica é a temperatura é constante, né? Aí se a gente lembrar lá, como é que eu calculo a energia interna? Energia interna, U
igual a 3 meio vezes N vezes R vezes T. Então, galera, se esse valor aqui não está mudando, então esse valor aqui não muda, tá certo? Então, o U realmente se mantém inalterado, ele vai se manter o mesmo valor. Então, é verdadeiro, ó, estou complementando aqui, ó, então é verdadeiro, item 1. Então, de A até B ocorre uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura é constante, assim, não tem variação da energia interna, tá? Então, a energia interna, ela se mantém inalterada. Agora aqui, ó, verdadeiro, né, o primeiro. O 2, ó, a temperatura na transformação CD é menor do que a temperatura na transformação AB. Galera, ó, esses gráficos aqui que representam transformações isotérmicas, nós chamamos de isoterma. Nós temos duas, né, ó. Nós temos essa primeira, ó, de A até B, e depois temos a de C até D. Agora, quando a gente analisa, né, esses gráficos, né, aquele gráfico que está mais abaixo vai ser o gráfico que tem menor temperatura. Então, o gráfico que está mais abaixo é qual? É esse, ó, do C até o D. Ou seja, nesse processo de C a D, a temperatura é menor, né? Ó, a temperatura de C a D é menor do que a temperatura lá de cima. Então, é verdadeiro, tá? Porque, ó, o gráfico C dele está abaixo, tá? Então, quando está abaixo, né, essa curva que representa a isotérmica, então a temperatura realmente é menor. E o último lá, ó, o 3, na transformação dA, ó, essa aqui, ó, dA, a gente já até comentou que ela é o que? Uma transformação isovolumétrica, o volume é constante, ó. A variação de energia interna é igual ao calor absorvido pelo gás. Então, vamos lá, ó. Na transformação dA, o volume do gás não muda, beleza? É um processo isovolumétrico. E quando nós temos isso, né, quando o trabalho não pode ser determinado por essa formulazinha aqui, ó, trabalho é igual P vezes delta V, né? Ó, esse valor ali é zero, porque nós não temos variação de volume. Então, se esse valor é zero, ó, 0 vezes P dá 0. Então, o trabalho realizado pelo gás é 0, tá certo? Ó. Então, o gás não realiza trabalho. E ali, ó, se a gente for lembrar pela primeira lei da termodinâmica, na relaçãozinha, ó, se esse valorzinho aqui é 0, ó, o trabalho é 0, o que acontece? Esse valor some, vai sobrar quem aqui? Vai sobrar só Q e ΔU, ó. Q igual a ΔU. Exatamente o que está afirmando aqui, ó. Na transformação dA, a variação da energia interna é igual ao calor absorvido pelo gás. Isso, ó. Calor, a variação da energia interna, que é o ΔU, é igual ao calor, ó, foi absorvido pelo gás. Então, o item 3 também é verdadeiro. Então, todos os três são verdadeiros. Então, o item correto é o item E. Tá? Então, a gente encerra aqui. É bom que vocês revejam, até tentem rever essas questões que a gente resolveu para fixar, né, o conteúdo, e tentem fazer outras questões, tá, galera? Então, um abraço e até a próxima.